Olá, turma, seja bem-vinda à aula de texto e gêneros, principais diferenças. Olá, se você já se sentiu meio travado diante uma folha de papel em branco na universidade, ou se você já se perguntou por que que um e-mail para um amigo é tão diferente de um relatório profissional, por exemplo, este vídeo foi feito para você. Atendendo à ementa da nossa disciplina Tópicos em Escrita de Língua de Sinais, Gêneros Acadêmicos, hoje nós vamos buscar entender nesse vídeo um pouquinho da engrenagem da comunicação humana. Vamos então procurar compreender a diferença entre texto, tipologia e gênero discursivo sob a lente de um dos maiores pensadores da linguagem, Mikhail Bakhtin. Vamos transformar a forma como você enxerga cada palavra que você escreve ou fala? Existe basicamente 5 tipologias, ou seja, 5 tipos de textos. Nós ainda encontramos referências com 4 tipos. Nesse caso, a tipologia texto argumentativo reúne os tipos descritivo e dissertativo. Antes de falarmos sobre o molde social da comunicação, precisamos falar da matéria-prima, as tipologias textuais. Imagine que elas são os ingredientes básicos do texto. Então vamos lá. Texto narrativo é o texto que organiza eventos no tempo. Quando você relata o histórico de uma pesquisa, por exemplo, você está narrando. Descritivo é a descrição do fato ou fenômeno. É uma espécie de fotografia feita com palavras. Na academia, usamos para detalhar o objeto de estudo ou o corpus de dados da pesquisa. Dissertativo. Aqui é onde o pensamento crítico brilha. Pode ser expositivo, quando apresentamos um conceito, ou argumentativo, quando defendemos uma tese com unhas e dentes. Injuntivo é o tipo de texto que orienta. Pense nas instruções de um edital ou então nas normas da ABNT. A grande diferença entre texto e gênero discursivo basicamente é: o texto é a unidade física, concreta e material, como, por exemplo, um livro, um artigo, um bilhete, uma receita ou uma conversa gravada, enquanto o gênero discursivo é a sua forma funcional e social reconhecida. Neste sentido, o gênero é uma função social. Se o texto fosse uma peça de roupa, a tipologia seria o tipo de tecido, algodão, seda, malha, e o gênero seria o modelo, uma camisa social para um casamento ou um pijama para dormir, por exemplo. Bakhtin e o enunciado. Agora entramos no pensamento de Bakhtin. Para ele, a língua só existe encarnada na vida, ou seja, materializando na vida. Ele dizia que nas interações verbais não trocamos frases, nós trocamos enunciados. Uma frase como "o céu está azul" em um livro de gramática é apenas uma estrutura, mas se eu digo isso para você num domingo de sol, é um enunciado com intenção. Bakhtin define os gêneros discursivos como de 2 tipos relativamente estáveis de enunciados. Por que relativamente? Porque a língua é viva, ela muda conforme a sociedade muda. Todo tipo de gênero tem 3 pilares básicos. O primeiro é o conteúdo temático, o assunto permitido. Numa receita, por exemplo, não é permitido falar sobre sofrimento amoroso, não faz sentido. Estilo, o vocabulário e a gramática adequados. Ou seja, se eu vou escrever um bilhete, a mensagem é concisa, tem um vocabulário específico. Se a escrita é de um artigo acadêmico, a linguagem é estritamente formal. E terceiro, a construção composicional, que é a forma como ele começa, como ele se desenvolve e como ele vai terminar, que é diferente para cada gênero. Bakhtin divide os gêneros em secundários e primários. Ele faz essa distinção fascinante que nos ajuda a entender
Por que a escrita acadêmica às vezes parece tão difícil? Ele divide os gêneros discursivos em de dois tipos, os primários e os secundários. Os gêneros primários são os da vida viva, por assim dizer. O diálogo no café, o bilhete na geladeira, o grito empolgado de gol. Eles são imediatos e espontâneos. Já os gêneros secundários são complexos e institucionalizados. Eles surgem na ciência, na arte e nas leis. Geralmente são escritos. Os gêneros secundários se servem dos primários em muitos contextos discursivos. Poderíamos dizer que o que acontece é que os gêneros secundários engolem os primários. Quando um romancista escreve um diálogo, que em suma na vida pertence a um gênero primário, esse diálogo não é mais espontâneo. Ele foi elaborado para servir à literatura. Entender isso nos dá clareza para compreender que o texto acadêmico, com o qual lidamos diariamente no curso de Letras Libras, por exemplo, é um gênero secundário. Ele exige uma elaboração que vai além da nossa fala no dia a dia. A esfera acadêmica. Vamos aplicar isso na prática. Na universidade, cada gênero tem uma função específica. O artigo científico, por exemplo, é um gênero de ponta. Ele usa a tipologia dissertativa argumentativa e o objetivo é convencer seus pares de que sua descoberta, ou melhor dizendo, os seus resultados fazem sentido. O resumo ou abstract é expositivo. Nele você não opina, você condensa a informação. É a porta de entrada para que outros pesquisadores decidam se lerão o seu trabalho ou não. O fichamento é um gênero de apoio, muitas vezes descritivo e expositivo. Ele serve para organizar o pensamento de outros autores dentro da sua própria pesquisa. Percebem como o estilo aqui precisa ser impessoal? Na esfera acadêmica, o eu dá lugar ao nós, ou ao fato buscando uma objetividade que é própria do gênero. Para encerrar esse nosso bate-papo, eu quero deixar aqui um conceito de Bakhtin que levo para a vida, o não álibi. Na comunicação, não temos desculpa. O que dizemos e como dizemos molda a nossa realidade e a nossa responsabilidade no mundo. Dominar os gêneros discursivos não é apenas sobre tirar nota 10, é sobre ter as ferramentas certas para participar das grandes conversas da humanidade. Se este vídeo te ajudou você a clarear um pouco as ideias sobre esses conceitos, não se esqueça de anotar e assistir novamente, pois é assim que você irá fixar o conteúdo dessa nossa aula, que é bastante complexa e difícil de ser compreendida. Porém, como eu sempre repito e vocês já sabem, não é impossível. Se você repetir para o seu cérebro que é difícil aprender, ele acreditará. Ao invés disso, diga que é complexo, mas que você vai se esforçar para compreender. Aí você estará construindo a ponte necessária para atravessar isso que se põe como um obstáculo, a complexidade do tema texto e gênero. Até o nosso próximo vídeo.